Momento também ao vivo pelo Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos, dê o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos aqui nos estúdios. Nesse sábado, estou agora com a presença do Dr. Abdiel Ciprian e a gente vai bater um papo aí sobre questão de condução coercitiva. Muito bom dia, doutor. Olá, Fabrício, bom dia aos ouvintes da rádio CBN Grandes Lagos. Bom, doutor, a gente vai falar, depois mais pra frente a gente vai explicar, né, toda essa polêmica da questão da condução, que pode inclusive influenciar no julgamento segunda-feira do ex-presidente Lula. Mas primeiramente, né, vamos entender algo que já foi muito falado na mídia e nem todo mundo sabe. O que é uma condução coercitiva? Para que ela serve, doutor? A condução coercitiva, Fabrício, está previsto no artigo 260 do Código de Processo Penal e ela serve, é uma faculdade que o juiz tem no decorrer da ação em relação ao investigado ou ao acusado, de conduzi-lo coercitivamente por meio de força policial até a sua presença para interrogatório, enfim, depoimento. Só que ela só deve ser aplicada após uma intimação deste investigado ou acusado e, neste caso, ele não compareceu. Então, caso chegar e falar, ó, vamos lá, você tem que ir. Não vou. Aí vem a condução coercitiva. Exatamente. Né? Seria esse o trâmite correto, né? Isso, o trâmite correto seria esse. Porém, nós temos visto aí, tanto na Operação Lava Jato, quanto na Operação Carne Fraca e diversas outras operações da Polícia Federal e até mesmo na Justiça Comum, onde os juízes têm expedido aí, de livre e espontânea vontade, a condução coercitiva de investigados e acusados, sem antes intimá-los para comparecerem ao juízo. Por que isso tem ocorrido, doutor? Antes existia isso, antes da Lava Jato, não sei, era uma prática comum, isso se intensificou com a Lava Jato, essas investigações da PF? Se intensificou com a operação aí da Lava Jato, da Polícia Federal, da Operação Carne Fraca, e diversas operações que a Polícia Federal vem investigando no decorrer desses anos, né? Então, os juízes dizem, inclusive, que não ferem a Constituição, que isso é uma forma de garantir aí a celeridade processual, ou seja, fazer com que a persecução penal corra mais rápido, mais célere, porém, fere inúmeros princípios e direitos fundamentais constitucionais. A condução coercitiva é aquela que a polícia bate na porta da sua casa e te leva, né? Isso que é a coercitiva, de coerção, né? Isso, seria o que aconteceu com o nosso ex-presidente Lula, né? Em março de 2016, onde ele foi conduzido ali pela Polícia Federal para dar seu depoimento. Nesse caso ele não tinha sido intimado antes? Não, ele não tinha sido intimado antes. Por isso que nós temos hoje no STF, foi pautado esta semana, duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, duas ações aí impetradas tanto pelo Partido dos Trabalhadores quanto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde visa o quê? Discutir realmente se a condução coercitiva fere direitos constitucionais ou não. Por quê? O Código de Processo Penal é de 1941, foi recebido pela Constituição de 1988 como lei ordinária. E esse dispositivo processual penal, ele vem desde 1941, que era a famosa condução por vara, e tem sido muito aplicado na prática, porém sem a intimação ou a citação do acusado ou investigado. E fere, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, ao deferir a liminar em dezembro do ano passado, disse que fere o direito ao tempo necessário à preparação da ofensa, direito à liberdade de locomoção, presunção de não culpabilidade, direito à imparcialidade, à paridade de armas e à ampla defesa, direito de ausência ao interrogatório e principalmente o princípio da presunção de inocência. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então você não tem como você obrigar a pessoa a comparecer em juízo, sendo que ela mesma não foi intimada e não está sabendo nem se ela está sendo mesmo investigada pelo juízo. Nesse caso, será que é uma forma aí que os juízes têm autorizado, né, especialmente para a Polícia Federal, que tem feito esse tipo de condução coercitiva, de, sei lá, pegar a pessoa de surpresa? Sim, sabe, né? No caso do ex-presidente Lula foi uma surpresa. Você faz uma intimação, você tem que ir semana que vem, tal, a pessoa se prepara, tal. Isso. É uma maneira de pegar de calça curta, como se diz aí
jargão popular, doutor? Exatamente. Pegar a pessoa totalmente despreparada, às vezes a pessoa não teve, por isso que fere o direito aí da ampla defesa, porque a pessoa não tem aquela oportunidade de dialogar, e aí o sigilo cliente-advogado, de dialogar com o seu advogado, né, dizer para ele o que realmente aconteceu, e ali o advogado preparar a sua defesa e trabalhar em cima daquele processo. Então seria assim, prejudicial principalmente a ampla defesa do investigado ou do acusado. O senhor acredita que o STF vai reconhecer aí essa ação, né, de que a condução coercitiva ela deve ser precedida de uma intimação? Na minha opinião, Fabrício, eu creio que sim, até porque essa semana nós tivemos uma decisão que influenciou em muito, no caso do ex-presidente Lula, e é uma situação que influencia e muito no caso do ex-presidente Lula. Por quê? Porque os embargos declaratórios impugnados e apresentados aí, opostos pela defesa do ex-presidente Lula, um dos pontos que a defesa está utilizando seria a nulidade absoluta do processo e do ato processual, onde o juiz Sérgio Moro expede o ofício para que seja conduzido coercitivamente o ex-presidente Lula sem antes mesmo dele ter sido intimado para aquele ato processual. O que, segundo o ministro Gilmar Mendes e demais juristas, assim como o Dr. Marilson Derter, que vai inclusive pelo IBCCRIM, o IBCCRIM é um amigo da corte, é um amigo escuro dessa ação, e ele vai sustentar oralmente neste sentido. Inclusive, abro aqui aspas, o IBCCRIM diz que o direito de não produzir provas autoincriminatórias, também conhecido como direito ao silêncio, é uma das garantias fulcrais na separação entre modelos processuais penais autoritários e democráticos no Estado de Direito. Certo. O senhor acredita que mesmo assim, mesmo podendo ser esse julgamento, essa condução coercitiva ter sido arbitrária, existe alguma possibilidade do TRF4 rever essa posição, esse julgamento com esses embargos de declaração, né, imposto pela defesa do ex-presidente Lula? Você acredita que existe uma mínima chance de eles reconhecerem isso? Olha, Fabrício, com base na decisão em segunda instância dos embargadores do TRF4, eu creio, na minha opinião, que eles não irão abrir mão e dar votos favoráveis e decisão favorável ao ex-presidente Lula. Eu creio que quem poderá já está realizando aí decisões favoráveis ao ex-presidente Lula será o STF. Até porque, aqui esquecendo se ele cometeu ou não algum ato a gente não está entrando, a gente ilícito, está discutindo só a parte de direito, né? Vamos entrar na parte política se ele cometer, até porque eu pelo menos não tenho acesso ao processo para dizer, realmente ele foi condenado, a justiça decidiu, tem que respeitar a justiça. Exato, olhando com base na Constituição e no Código de Processo Penal, realmente o juiz Sérgio Moro, nesse ato processual, ele cometeu um equívoco. E isso agora, né, porque assim, nulidade absoluta, só quem pode discutir é o Tribunal Superior. Então, no caso aí, será o STF. Então, eu creio que se caso seja aí denegado ou seja indeferido esses embargos declaratórios, com certeza a defesa do ex-presidente Lula jogará o problema na mão do STJ e STF para analisar. Agora, lembrando, Fabrício, que essa agressão de descumprimento de preceito fundamental, com base no artigo 11 da Lei 9882 de 99, fala que o STF ele pode julgar com modulação de efeitos. O que significa isso? O STF ele pode aplicar a decisão dele retroativo, e aí vai ser aplicado ao caso do ex-presidente Lula, que já aconteceu, já houve o ato ilícito, ou pode ser que o STF, nessa próxima semana ou nas próximas semanas, quando julgar esta ação, diga que os efeitos ocorrerá dali para frente. Então fica aí esta dúvida em relação ao que vai acontecer de imediato. Tá. Doutor, voltando a falando dessa questão do STF, né? O que o senhor achou dessa decisão da semana, que na verdade foi decidiu por não decidir, né? Tem dois pontos ali que me incomodaram particularmente, que foi eles suspenderem uma sessão porque um ministro tinha compromissos particulares. A gente está falando do STF, a gente não está falando de uma reunião de família, a gente não está falando de um bate-papo entre amigos, gente, eu vou ter que sair e tal, vamos suspender o jantar ou coisa assim. Está falando do STF, né? E no final das contas foi uma decisão de suspender porque ele tinha um compromisso particular, um ministro.
Gostaria que o senhor comentasse isso. E também dessa saída, dessa liminar, assim, meio tirada do bolso, né, da cartola. Então, já que a gente não vai decidir agora, e como havia essa possibilidade, que é bastante possível, né, de que no TRF4 rejeita os embargos do ex-presidente Lula, declarem ali a prisão, que voltaria em primeira instância, o juiz Sérgio Moro, enfim. Como havia essa possibilidade, resolveram aí conceder uma liminar até eles voltarem a analisar. Eu queria que o senhor comentasse esses dois aspectos. O que o senhor achou dessa saída aí do STF? Olha, Fabrício, eu digo que na prática, muitas das vezes nós como advogados enfrentamos essa situação, né? Eu mesmo uma vez fui participar de uma sustentação oral onde somente o relator, isso foi aqui no estado, somente o relator tinha acompanhado o processo e os demais embargadores não tinham nem sequer visto o processo. Sabendo do que se tratava. Exatamente, e pediram vista justamente por isso, porque consegui explicar a situação e eles, como se diz, como é que a gente vai decidir sem olhar o processo antes. Sim. Então eu creio, tá, que os ministros se reuniram antecipadamente, viram que realmente tem um que iria se ausentar, falou assim, bom, vamos aproveitar o gancho, né, vamos suspender a sessão, vamos pensar melhor, até né? porque a gente senta todo mundo junto depois, cada um analisa com calma o processo, vê exatamente, isso, seria... até porque temos ali, salvo engano, 2 a 3 ministros que foram indicados pela Dilma e pelo ex-presidente Lula, então assim, é uma situação delicada para eles, porque querendo ou não, acaba levando um pouco... todos ali, tirando acho que o Marco Aurélio, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes. Lewandowski foi, esses também, daí né? Não foram, né? Agora, Alexandre de Moraes foi pelo Temer, Fux, né? Barroso e tal. A grande maioria foi Lula, Dilma e Lula, né? Certo. Então, assim, querendo ou não, acaba levando um pouco pro lado pessoal. Por mais que eles tentam não demonstrar isso, mas acaba assim, principalmente nessas decisões que eles tomam, porque se eles tomassem decisões que fossem mais técnicas e não um pouco políticas, ainda mais conforme a discussão que nós vimos essa semana entre Barroso e Gilmar Mendes, então... Lamentável, inclusive, né? Exatamente. Então eu creio, na minha opinião, que foi exatamente isso que aconteceu. Se reuniram antes, falaram assim, vamos analisar mais com calma, vamos pensar direitinho, né, vamos aguardar mais um pouco, tem a decisão dos embargos declaratórios no TRF4, então vamos aguardar. Eu creio que foi essa a decisão que eles pensaram. Para não ficar ruim para nenhum lado, para não se comprometer, resolveram aceitar, considerar liminar solicitado pelo advogado, né, do ex-presidente Lula, o Batóquio, e Dr. Batóquio, e acabaram então concedendo essa liminar até dia 4 de abril, né? Isso. Inclusive a Procuradoria-Geral da República é pela improcedência, tá, Fabrício, dessas duas ações aí que pedem a inconstitucionalidade da condução coercitiva, e também o Michel Temer, nosso atual presidente, diz que a condução coercitiva é isolada, não consiste em restrição à liberdade ou qualquer outra espécie de segregação, outro sim, trata-se tão somente da imposição de cumprimento do dever legal do comparecimento, ou seja, ele não jamais iria apoiar uma situação que ele sabe que vai beneficiar o ex-presidente Lula, né? Sem dúvida. Bom, recebo aqui a mensagem do João Jorge de Abreu, nosso ouvinte. Ele fala o seguinte, né? Na opinião dele, ele vê vários equívocos no processo do ex-presidente Lula. Por exemplo, a condução coercitiva, a divulgação de conversas particulares grampeadas que nada tinham a ver com o processo e o grampo dos telefones dos advogados do ex-presidente Lula, todo o escritório grampeado. Então, opinião aí do nosso ouvinte, né? Falando, a gente está falando justamente dessa condução coercitiva que, da forma como foi, volta a falar, porque a gente está num clima de fla-flu, né, doutor? Então qualquer coisa se fala de um lado e do outro, acho que tá, mas é a favor, sendo contra. Tendencioso, eu acho que a justiça está acima de tudo. O que estão tentando fazer, inclusive o PT, querendo desacreditar a justiça, não é por aí. A justiça está fazendo seu papel, mas às vezes tem um escorregão, talvez a condução coercitiva tenha sido esse escorregão. Não será que ela seria suficiente para anular todo o processo? Aí... quem sou eu para dizer isso? Mas que houve esse escorregão, né? E isso também não apaga o fato dele, o que tudo indica, ter comprado o triplex também, né? Então uma coisa, outra coisa, mas essa parte aí jurídica deixa para quem sabe falar melhor, viu, doutor? O pior da condução coercitiva, Fabrício, é que você expõe a pessoa ao ridículo,
você limita o direito à liberdade, o direito ao silêncio, o direito à não culpabilidade. Ou seja, são diversos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, em que você acaba infringindo quando o juiz pede uma condução coercitiva, obrigando a pessoa a comparecer em juízo. Então, ou seja, realmente é uma nulidade do ato processual. O que significa isso? Significa dizer que o comparecimento do ex-presidente Lula ali no aeroporto de Guarulhos, salvo engano, né? Foi totalmente nula. Eu não lembro se realmente ele respondeu as perguntas ou não naquela época, mas se ele respondeu e foi juntado isso no processo, anexado na investigação, enfim, serviu de parâmetro para denúncia do Ministério Público Federal, é nulo. Ou seja, tem que voltar todo o processo, começar tudo novamente, ele vai ser julgado novamente, vai prestar depoimento novamente, vai começar tudo do zero. Bom, só para encerrar, vamos fazer um exercício de futurologia, doutor? Sim. O que o senhor acha aí, dia 4 de abril? Será que o STF ele vai acolher o habeas corpus, vai conceder esse habeas corpus ao ex-presidente Lula? Lembrando que esse habeas corpus ele impede o ex-presidente de ser preso. Não é ainda do ponto... Tem gente que está... É até confuso, né? Mas não ainda permite que ele seja candidato, porque aí é uma questão do Tribunal Superior Eleitoral, é ficha limpa, é outro assunto, mas impediria de ser preso. O que o senhor acha que que deve acontecer no dia 4 de abril? Na minha opinião, Fabrício, eu creio que o STF vai, sim, decidir em relação a beneficiar o ex-presidente Lula e também automaticamente vai acabar beneficiando outros acusados ou condenados em primeira ou segunda instância. Por quê? Porque nós temos consciência disso, de que hoje, se o ex-presidente Lula for preso, nós sabemos que nós iremos ter uma reviravolta no nosso país. Nós estamos passando por uma situação econômica não muito boa, o Brasil está aí em crise ainda, né? Estamos lutando para começar aí a movimentar a economia do país, tem melhorado, isso é bom, porém irá prejudicar em muito o nosso país. Então, assim, eu creio que, por que não aguardar mais um pouco, até porque o próprio TRF4, assim como o STF, nós temos acompanhado e temos visto que eles têm dado prioridade ao processo do ex-presidente Lula, uma primeiro por conta da idade dele, e outra porque é interessante sim ele participar das eleições políticas para eles, entendeu? Para eles e também para o país, porque vai ser o momento dele demonstrar realmente, quem sabe, não sei se ele vai ganhar ou não, se ele vai participar das eleições, fica aquela incógnita nas nossas cabeças, porém, talvez seja uma oportunidade dele mostrar trabalho ou não, mostrar que ele realmente é inocente, não sei. Então eu creio que o STF vai sim beneficiar o ex-presidente Lula, dia 4 de abril. Bom, eu acredito que vão fazer aí, eu acho que vai ter uma solução aí à la Salomão, né? Para um lado para o outro. Eu acho que eles vão conceder, também estou fazendo futurologia, vão conceder o habeas corpus, né, para ele não ser preso, mas acredito que não vai permitir que ele participe das eleições, né? Então acredito que possa fazer isso, nem tanto ao mar, nem tanto falar, vamos fazer um meio termo aqui, porque a gente sabe que no STF os julgamentos têm sido mais políticos, até muias vezes, do que jurídicos. E também depois que o STF decidir, cabe recurso, e aí também tem a questão do Tribunal Superior Eleitoral, com certeza o advogado dele já deve estar entrando com ações para estar protegendo ele de futuros problemas, então tem toda essa questão aí que provavelmente pode ser sim que ele chegue até participar das eleições. Exatamente. Também, né? Por conta do prazo também que é curto, né, Fabrício? A gente está há poucos dias, vamos assim dizer, do cadastro aí das eleições, né? Então seria isso. Tá certo então, doutor Abdiel Cipri, a gente batendo um papo aí, agradecer a presença dele no sábado. Eu que agradeço. E a gente ainda vai voltar muito falando desse e de outros assuntos. Sim. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fabrício. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, 10h55, a gente vai para o intervalo.